Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, bora lá para nossa história de hoje. Já deixa o joinha, deixa seu comentário. Já sabem, né? Compartilha, se inscreve, hypa, faz aí tudo que vocês podem fazer. As crianças estão brincando, chegou o verão, agora aguenta! Bora lá para a história de hoje. Dani, tudo bom com você? Me chamo Alice, tenho 25 anos, sou solteira e tenho uma irmã de 28. Moro com meus pais. Eu nasci numa família que tinha tudo para ser unida e feliz. Meu pai é um empresário bem-sucedido, dono de uma empresa que foi fundada pelo meu avô e que meu pai já administra ela há mais de 20 anos. Meu pai começou a trabalhar com meu avô cedo, ele também é formado em economia. Depois que meu avô adoeceu, meu pai assumiu o controle da empresa. E até hoje, ele continua na presidência dessa empresa. Meu pai e minha mãe se conheceram lá no trabalho, mas na época meu pai ainda não era o presidente. Minha mãe começou a trabalhar na área administrativa. Ela conheceu meu pai. Um ano depois, meu pai ficou viúvo. A mãe da minha irmã, ela teve um câncer no intestino. E quando ela descobriu esse câncer, ele já estava em estado avançado. E mesmo a família do meu pai tendo recursos financeiros e ela tendo ficado internada num dos melhores hospitais do Brasil, o câncer dela se alastrou e ela faleceu muito rápido. Quando isso aconteceu, minha irmã Priscila tinha apenas 2 anos de idade. Meu pai então ficou totalmente desnorteado. Por um tempo ele largou o trabalho e ficou perdido. Ele conta que a mãe da Priscila era uma pessoa doce, meiga, delicada, e que na época que ela faleceu, meu pai ficou destruído. Sempre que ele conta essa história, o olho dele enche de lágrima. Ele sempre diz que a perda da primeira esposa destruiu ele emocionalmente por um tempo, mas que deixou sequelas irreversíveis na vida da minha irmã, da Priscila. Mesmo que minha irmã não tenha lembranças da mãe dela, só mesmo por fotos. Ela sofreu muito na infância por causa da ausência da mãe dela, mas para mim isso não justifica a pessoa que ela se tornou. Você sabe que meu tic-tac demorou a entender isso, esse negócio de irmã, mas agora entendi. Então a Priscila era filha ali do pai dela com essa, né, senhora que morreu e provavelmente, né, o pai depois se casa e eles têm a nossa Alice. Vamos lá. Por muito tempo, Dani, eu senti pena dela. Mas, depois de alguns anos, eu comecei a perceber que a minha irmã, ela se aproveitava da situação da perda da mãe para se aproveitar da bondade dos outros. Um tempo depois que a mãe da Priscila faleceu, o meu pai conheceu a minha mãe. Ela começou a trabalhar na empresa do meu avô, que hoje é a empresa do meu pai. Quando meu pai estava afastado do trabalho por causa do luto e pela perda da primeira mulher, né, a minha mãe foi trabalhar lá. E assim que ele voltou, ele conheceu minha mãe. Diferentemente da primeira esposa do meu pai, minha mãe não nasceu em família rica. Muito pelo contrário, nasceu numa família de classe média baixa. Ela desde muito nova já trabalhava. Ela sempre foi uma mulher forte, guerreira, prática e disciplinada. Ela e meu pai se apaixonaram muito rápido. Minha mãe sempre foi uma mulher bonita e mesmo não tendo muitos recursos financeiros, ela sempre foi uma mulher vaidosa. Acho que a beleza da minha mãe acabou chamando a atenção do meu pai nesse momento ali de carência que ele estava vivendo. Quando meu pai e minha mãe começaram a namorar, a minha mãe não foi muito bem aceita pela minha avó paterna. Minha avó achava que minha mãe estava sendo oportunista e se aproveitando daquele momento de carência do meu pai. E também da situação financeira dele. Só que meu pai, gente, ele se apaixonou de verdade pela minha mãe. E ele não aceitou que a minha avó interferisse no relacionamento deles. Quando eles começaram a namorar, o meu pai ele tinha voltado para a casa da minha avó com a minha irmã Priscila. E a minha avó não aceitava que a minha mãe frequentasse a casa deles. Então meu pai decidiu se mudar para um apartamento para não arrumar mais confusão com a minha avó. Ele deixou minha irmã morando com a minha avó. E depois de um tempo que eles estavam namorando, meu pai oficializou a união dele com a minha mãe. E Priscila voltou a morar com meu pai. Menos de um ano depois que meu pai se casou com a minha mãe engravidou.
Isso foi um motivo da minha avó achar que a minha mãe queria dar o golpe da barriga no meu pai. Ela não conseguia entender que meu pai realmente tinha se apaixonado pela minha mãe. Como ela sabia que meu pai era muito apaixonado pela primeira esposa, ela achava que meu pai estava confundindo a carência dele com paixão. Mas realmente, Dani, meus pais se apaixonaram, tanto que eles vivem muito bem até hoje. Bom, a minha mãe me conta que desde que eu nasci, a Priscila já começou a ter ciúmes. Nessa época, a Priscila, ela tinha uma boa relação com a minha mãe. Ela era até agarrada com a minha mãe. Mas depois que ela percebeu que a minha mãe teria que dividir a atenção comigo, ela se tornou uma criança pirracenta, rebelde, mal educada e desobediente. Só que meu pai, desde aquela época, ele já pedia para minha mãe ter paciência com Priscila, porque ele sempre sentiu pena por ela ter perdido a mãe dela muito cedo. E por esse motivo, meu pai, por muitos e muitos anos, sempre passou a mão na cabeça de Priscila. Além disso, a minha avó paterna sempre protegeu muito Priscila e sempre deixou claro que ela era a neta preferida dela. Quando eu comecei a ficar maior, que eu comecei a perceber que Priscila tinha muitos privilégios lá em casa. Eu não estou nem falando em relação a carinho e afeto, em relação a coisas e nem a relação a coisas materiais. Tudo que meu pai comprava para ela, comprava para mim. Só que em relação às pirraças, brigas que ela arrumava, meu pai sempre procurava estar ao lado dela. E quando eu fui crescendo, ele foi colocando na minha cabeça que eu também tinha que ter paciência com a minha irmã, que ela era uma criança diferente das outras, que ela se sentia triste, injustiçada por ter perdido a mãe cedo. E ela achava que minha mãe tinha tomado o lugar que era da mãe dela. Só que essa forma que meu pai achou para defender as confusões que a Priscila arrumava deu muito errado. A paciência acabou virando permissividade. Ai, não sei se falei essa palavra certa, gente, mas é assim que tá escrito. Priscila foi se tornando uma pessoa totalmente sem limites. Ela sempre achou que por causa dessa condição dela, ela podia fazer o que ela queria. Então meu pai, apesar de ser um ótimo gestor, ele errou ali na gestão da família, né? Enquanto para mim tudo tinha regras lá em casa, ela podia tudo. Meu pai estava sempre passando a mão na cabeça dela. Sempre com o mesmo discurso que todo mundo tinha que entender, que ela nunca aprendeu a crescer sem a presença da mãe de sangue. Só que tanto meu pai, de tanto ele mimar Priscila, ele parecia não enxergar que eu não estava feliz com a minha condição. Já que ela vivia uma vida sem regras, eu tinha uma criação bem diferente por parte do meu pai. E por parte da minha mãe, que tinha medo de eu me tornar uma criança sem limites igual a Priscila. Eu me sentia triste. Apesar de eu procurar fazer dar tudo certo, eu sempre estava em segundo plano. Parecia que quando a Priscila fazia algo certo, o meu pai ele vibrava, mas já comigo era simplesmente normal. Na nossa infância, eu lembro que as minhas brigas com Priscila eram constantes. A Priscila, ela era uma demolidora de bonecas. Geralmente, a gente ganhava bonecas iguais. Ela não tinha cuidado nenhum com as dela. Eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas. Só que depois que ela quebrava as bonecas dela, ela pegava as minhas bonecas escondidas e também quebrava. Eu ficava revoltada, já que eu gostava das minhas bonecas como se fossem filhas para mim. E já Priscila, ela parecia ser inimiga de todas as bonecas que a gente ganhava. Quando eu reclamava com meu pai que a Priscila tinha quebrado as minhas bonecas, ele dizia que não era para eu me importar, que depois ele compraria outra para mim. Então, tipo assim, ela quebrou, tá tudo certo, depois papai compra outra, né? Só que mesmo meu pai comprando outra boneca para mim, na primeira oportunidade que ela tinha, ela quebrava as bonecas novamente. Desde nova, ela fazia questão de me humilhar. Quando a gente brincava com algumas amigas, ela fazia questão de falar que meu pai só tinha casado com a minha mãe porque a mãe dela tinha morrido. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria nem nascido. Um dia eu fiquei com tanta raiva que ela falou isso, que eu disse bem feito para ela por a mãe dela ter morrido.
Na mesma hora que eu falei isso, ela pegou o elevador, subiu pro apartamento, ligou pro meu pai e disse que eu tinha falado isso pra ela. Mas ela não falou o que ela tinha falado antes comigo. Na mesma hora, meu pai mandou uma das pessoas que trabalhavam no nosso apartamento descer na área de lazer e mandar eu subir para falar com ele no telefone. Eu falei, ele me deu um esporro, mandou eu ficar trancada no quarto até ele chegar. Nesse dia eu chorei muito por raiva, principalmente porque eu fiquei de castigo sozinha e ela desceu para brincar novamente. Quando ele chegou do trabalho, eu contei o contexto da confusão. E meu pai ainda brigou comigo, disse que eu jamais poderia ter falado aquilo para Priscila. E ainda disse que a Priscila tinha falado para mim Ainda disse que o que a Priscila tinha falado para mim não era motivo para eu falar o que eu falei com ela, que era para eu jamais repetir isso. Assim, Priscila, pelo que eu tô vendo, era um pé no saco, né? Super mimada. Mas realmente falar que bem feito, né? Tipo, sua mãe morreu, pegou mal realmente ali, Alice. Mas, né? No todo contexto de vocês duas ali, né? Mas vamos lá. Dani, quando a gente se tornou adolescente, as coisas só pioraram. Você imagina uma criança sem limites, o que ela se tornou quando era adolescente. Priscila se tornou a menina mais difícil. Se tornou rebelde. Se arrumava de qualquer jeito. Muitas vezes sumia tarde de casa, desligava o telefone e ninguém sabia onde ela estava. Meu pai ficava desesperado achando que tinha acontecido alguma coisa com ela. Muitas vezes, ele mobilizava meio mundo para saber notícias de Priscila. E quando ela chegava em casa, ele brigava com ela de uma forma suave. Ela se fazia de vítima, disse que estava tudo resolvido entre eles. Além disso, Priscila vivia arrumando confusão na escola. Desrespeitava os professores dentro da sala de aula, vivia na sala da coordenação. Só que a própria escola passava a mão na cabeça dela. A nossa escola não tinha uma mensalidade barata. E o meu pai pagava mensalidade em dia. Acho que por esse motivo a escola não tomava nenhuma atitude mais ríspida em relação a Priscila. O máximo que ela recebia era um bilhete de advertência. A escola por inúmeras vezes ameaçou suspendê-la, mas nunca fizeram isso. Eles sabiam da história de vida dela e sabiam que meu pai não ia aceitar muito bem uma suspensão. Enquanto Priscila desrespeitava professores e tirava nota baixa, eu era super educada, super carinhosa com as professoras, tanto que eu cheguei a ouvir algumas vezes delas que a gente nem parecia irmãs. Só que esse reconhecimento que eu tinha na escola eu não tinha com meu pai. E apesar de tudo que ela aprontava, ela sempre tinha uma prioridade em tudo. E conforme eu fui crescendo, isso foi me deixando magoada, às vezes até oprimida. Por mais que eu reclamasse com a minha mãe dessa minha condição, a minha mãe sempre dizia que o meu pai não ia mudar, que ele carregava essa pena da Priscila na vida dele, mas que eu tinha que entender que ele amava cada uma do seu jeito. Só que conforme eu fui crescendo, eu comecei a me posicionar em relação a Priscila. Muitas vezes meu posicionamento era até mesmo com meu silêncio, porque por várias vezes que ela quis me humilhar, eu simplesmente parava de falar com ela. Esse foi um jeito de eu me posicionar. Sempre que a gente brigava, eu nunca estava com a razão. Então, aos poucos, eu comecei a me afastar dela. A impressão que eu tinha era que ela tinha muita raiva de mim e me odiava. E aos poucos comecei a ter esse sentimento também por ela. Por muito tempo, o sentimento foi de pena. Só que eu fui crescendo, fui vendo que ela se aproveitava da condição de ter perdido a mãe para levar vantagem em tudo e para achar que podia tudo. Isso, além de me chatear muito, me deixava bastante indignada. Meu pai, ele não conseguia enxergar essas coisas. Dani, quando eu cheguei na fase adulta, nós chegamos, né? A gente começou a se afastar mais ainda. Na infância, nossa adolescente, apesar de tudo, a gente estava sempre juntas. Mas na fase adulta eu optei por me afastar dela. Para ser sincera, comecei a sentir vergonha da presença de Priscila do meu lado. Muitas vezes que a gente saía juntas,
ela fazia questão de ser mal educada e desagradável com qualquer pessoa. Com um garçom, uma vendedora, e por mais que eu chamasse a atenção dela, ela não mudava. Então eu comecei a evitar sair com ela. Nosso contato ficou mais restrito dentro de casa, mas mesmo assim a convivência era fria, às vezes silenciosa. Mas sempre que Priscila tinha uma oportunidade, ela ainda dava um jeito de me provocar, de me criticar. Aos poucos eu fui aprendendo que meu silêncio era a melhor resposta que eu tinha para ela. Ela sempre gostou de intriga, e antes, quando ela me provocava, eu muitas vezes não ficava calada. Eu revidava, e ela sempre gostou de brigar. Então eu dava oportunidade para ela de arrumar essas confusões, né? Mas, diferentemente dela, eu amadureci. E mesmo dentro de casa, sempre que eu podia, evitava ficar perto dela. Muitas vezes estávamos só nós duas dentro de casa, eu me trancava no quarto e ficava estudando, lendo, assistindo série ou dormindo. Mas o maior objetivo mesmo era não ficar cruzando com ela dentro do apartamento. O único contato que era inevitável de ter era nas refeições. Fazíamos em família, principalmente quando meu pai estava em casa. Quando eu comecei a agir dessa forma com Priscila, ela começou a implicar com as pessoas que trabalhavam na nossa casa. Na verdade, ela sempre implicou e sempre se distraiu com essas pessoas. Mas em uma ocasião, alguns anos atrás, ela acusou uma senhora que dava faxina 2 vezes por semana lá em casa de ter roubado uma joia dela. Essa senhora, gente, dava faxina no nosso apartamento há muitos anos e nunca assumiu nada lá de casa. Só que Priscila teve uma desavença com ela um dia e Priscila começou a tomar antipatia dessa mulher. Só porque ela respondeu uma grosseria que Priscila tinha feito. Priscila nunca gostou de ser contrariada. Então ela conversou com a minha mãe, e exigiu que minha mãe demitisse a faxineira. Minha mãe bateu de frente com ela e disse que não iria demitir. Gostava muito do trabalho dessa pessoa, né? E minha mãe e ela acabaram tendo uma discussão feia. Priscila, então, como sempre fez nessas situações, tentou convencer meu pai a demitir a mulher. Mas meu pai deixou claro para ela que, em relação aos funcionários da casa, minha mãe tinha total autonomia para decidir o que fazer. Minha mãe manteve a palavra e não demitiu a senhora. Meses depois, isso ocorreu. Priscila fez um escândalo dentro do apartamento e disse que tinha sumido uma joia dela. Começou a acusar essa mulher de ter roubado. Minha mãe não acreditou na versão da Priscila e não mandou a mulher embora. Priscila não se conteve com a decisão da minha mãe e foi além do que imaginávamos. Ela foi e deu uma queixa da faxineira na delegacia. A faxineira foi intimada a depor. Só que como não existia nenhuma prova e nenhum flagrante, ela foi liberada. Gente, menina do mal. Menina do mal, Priscila. Acho que o delegado também percebeu que Priscila não era muito normal da cabeça, não. Ela estava querendo se vingar de algo. Depois desse ocorrido, essa mulher que trabalhava 2 vezes por semana lá em casa pediu demissão e nunca mais voltou. Só que o pior ainda estava por vir. Um dia minha mãe estava mexendo em umas coisas na nossa casa e achou o recibo de venda desta joia para um joalheiro. Quando a minha mãe contou isso para o meu pai ficou indignado. Dessa vez ele não passou pano para Priscila. Eles tiveram uma das maiores discussões que eu já vi até hoje. Meu pai até ameaçou dar queixa dela por falso testemunho. Obrigou a Priscila a entrar em contato com a faxineira, se desculpando do que ela tinha feito. Meu pai fez questão de indenizar a faxineira. Minha mãe ainda tentou convencer ela a voltar, mas ela agradeceu a minha mãe e disse que lá em casa ela não voltaria a trabalhar. Acho que esse episódio fez meu pai enxergar um pouco melhor a índole de Priscila. Depois disso, ele começou a cobrar mais compromisso e responsabilidade dela. Nesse período, ela transferiu os problemas dela comigo para com meu pai. E eles começaram a ter várias desavenças. Tanto que Priscila passou um tempo na nossa casa, e passava um tempo na nossa casa e um tempo na casa da minha avó. Eles ficaram um bom tempo tendo desavenças quase diárias. Minha mãe nunca me disse nada, mas eu acho que ela deu um ultimato no meu pai em relação ao comportamento da minha irmã. Dani, nessa época eu comecei a ficar mais afastada de Priscila
E foi aí que eu conheci Felipe. Antes dele eu já tinha tido outros namorados, mas nada que durou muito tempo. Felipe era completamente diferente de todos os caras que eu já tinha conhecido. Ele tinha uma situação financeira muito boa também, mas ele era bem simples, sabe? Pela primeira vez, eu me senti 100% prioridade na vida de alguém. Desde que ficamos juntos pela primeira vez, ele sempre foi muito amoroso comigo. Sempre teve paciência para entender minhas mágoas e o que não me fazia bem. Parecia entender meus problemas com a minha irmã. Ele, quando conheceu ela, parecia entender todo o mal que ela já tinha me feito. E apesar dele ser uma pessoa muito educada, ele não fazia questão, de ser simpático com Priscila. Ele conversava, ouvia as besteiras que ela falava, mas depois, quando estávamos só nós dois, ele sempre fazia uma crítica do comportamento dela. Dani, depois de 1 ano e 4 meses que estávamos namorando, o Felipe marcou um jantar na casa dele no dia do aniversário dele. Chamou toda a minha família, meus pais. Aliás, meus pais ainda não conheciam os pais dele pessoalmente. E quando ele marcou esse jantar, ele tinha me falado que a finalidade era aproximar as famílias. Quando ele marcou o jantar, Priscila disse que não iria. Ela não gostava dessas formalidades. Sempre que possível, ela criticava esse jantar. Mas exatamente no dia, ela acordou e na mesa do café ela disse que iria tomar café da manhã rápido, porque ela tinha decidido participar do jantar. Ela iria comprar um vestido para aquela noite. E depois ia no salão. Quando ela falou isso, eu já fiquei preocupada dela aprontar alguma coisa na casa dos meus sogros. Ou pelo menos ser deselegante. Quando deu a hora da gente sair, Priscila saiu do quarto e ela estava chiquérrima. Apesar de ser um jantar especial, o look que ela estava vestindo parecia que ela estava indo ser madrinha de um casamento. Mas como ela nunca bateu muito bem na cabeça, eu fiquei calada e não falei nada. Como ela sempre gostou de causar, né? Eu pensei, ela quer causar no jantar. Quando chegamos na casa dos pais de Felipe, parecia que Priscila que era a namorada dele. Ela começou a conversar com a família, como se ela já conhecesse eles há anos. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Minha mãe percebeu que eu não estava à vontade com a forma que Priscila estava se comportando. Inclusive, me deu um toque e disse que era para eu relaxar e para eu tentar me aproximar dos meus sogros. Dani, eu tenho um defeito. Quando eu tô chateada com uma coisa, eu não sei disfarçar. Dá para as pessoas perceberem, pela minha fisionomia, que algo está errado. Por isso que minha mãe me deu esse toque. Ela ficou preocupada dos meus sogros acharem que eu não estava curtindo o jantar que eles tinham preparado com tanto carinho para mim. Quando sentamos na mesa, Felipe disse que queria falar uma coisa, antes do jantar ser servido. Em primeiro lugar, ele agradeceu a presença da família, disse que aquele jantar não era só para comemorar o aniversário dele, também não era só para aproximar as famílias. Ele queria compartilhar com todos na mesa que ele tinha sido aprovado para fazer um curso na Austrália. Então, ele falou que queria compartilhar com todos que ele tinha sido aprovado para fazer um curso no ano seguinte na Austrália e estava muito feliz com isso. Eu já sabia que ele estava participando desse processo seletivo, só não sabia que o resultado já tinha saído e fiquei bem surpresa quando ele falou. Logo na sequência, ele falou então que ele não queria ir sozinho para a Austrália e tirou uma caixinha de alianças do bolso e perguntou se eu aceitava me casar com ele. Dani, eu fiquei tão emocionada nessa hora que as lágrimas desceram dos meus olhos. Lógico que eu respondi que sim. Depois que eu respondi, todos que estavam na mesa vieram me cumprimentar. Óbvio, menos Priscila. Ela cumprimentou somente Felipe. Meu pai já tinha tomado algumas doses de uísque e estava bem soltinho. Pediu a palavra, disse que estava bem feliz, né, com o nosso noivado e que Felipe era uma pessoa especial, que ele tinha muito carinho por Felipe, que ele tinha escolhido a pessoa certa para se casar. Eu era uma menina de ouro e fez questão de dizer que a festa de casamento era por conta dele. Quando meu pai fez esse discurso, a cara de cu que Priscila ficou era indescritível. Assim que meu pai terminou de falar, todo mundo começou a bater palmas e Priscila sequer moveu as mãos. Depois acabou o jantar, ficamos conversando na sala, né, sobre a possível data no casamento, sobre a igreja, onde seria a cerimônia, e Priscila continuava com aquele olhar de raiva e inveja que chegou, gente, me dá arrepio.
Dani, no outro dia de manhã, enquanto meus pais elogiavam os pais de Felipe, a minha irmã ela começou a criticar meus sogros e a casa deles. Falou que minha sogra era toda plastificada, que era cheia de botox, que meu sogro tinha mau hálito, que a decoração do apartamento era cafona. E nessa hora meu pai repreendeu ela. Disse que ela estava falando aquilo porque ela estava com inveja. Quando meu pai disse isso, Priscila levantou da mesa e disse que se ela quisesse, ela arrumava um noivo muito mais bonito e mais rico que o meu. Meu pai respondeu a ela que ele não estava falando sobre beleza e dinheiro. E ela saiu da mesa sem sequer pedir licença, nem terminou de tomar o café. Assim que ela saiu, mais uma vez meu pai repetiu aquele discurso que sempre pediu pra gente ter paciência com Priscila. A minha paciência com Priscila acabou já, né? Dani, depois que eu e Felipe ficamos noivos, eu comecei a notar um comportamento diferente da minha irmã com ele. Ela começou a ser mais simpática e também comecei a perceber que ela olhava pra ele de uma forma diferente. Ah, não. Ela fazia brincadeiras com ele de duplo sentido. Ela também fazia questão de olhar pra ele de cima a embaixo e ficar elogiando, dizendo que eu tinha dado muita sorte, mas eu procurava ignorar, porque eu sabia que aquilo era uma forma que ela achava para me provocar. Mas isso estava me incomodando. Só que tudo que ela queria é que eu tivesse uma crise de ciúmes para ela me desestabilizar emocionalmente. Com os preparativos do casamento, Felipe, ele praticamente ia lá em casa todos os dias. Algumas vezes ele chegava lá em casa e eu não estava em casa ainda. Ou eu estava na empresa do meu pai, já que eu trabalho com ele. Ou então, resolvendo alguma coisa do casamento com a minha mãe. Bom, Priscila fazia questão de ficar dando atenção a Felipe e ela sempre se vestia de uma forma bem sensual. Teve uma vez que eu cheguei em casa e do corredor do meu andar eu ouvi a risada dela. Quando cheguei e perguntei qual era o motivo daquela risada, ela simplesmente virou para mim e disse na minha cara e na cara da minha mãe que o motivo daquela risada era estar tentando convencer Felipe a terminar o noivado comigo e ficar noivo dela. Eu dei uma risada mais alta ainda e debochada. Eu fiquei com tanta raiva, gente, que minha vontade naquela hora foi meter o soco no meio da cara dela. Só que depois desse episódio, eu comecei a me sentir insegura em relação a Priscila. Sério, gente. Bom, eu estava começando a ter ciúmes da minha irmã com meu noivo. O que me deixou ainda mais revoltada foi um dia que eu estava com ele na casa dele, eu estava usando o telefone dele, eu estava conversando com a empresa que era responsável por montar a ilha de drinks do nosso casamento. Então eu estava conversando com o responsável da empresa, ele estava me apresentando um cardápio de drinks. Nesse exato momento chegou uma mensagem no WhatsApp. Para minha surpresa, era da minha irmã. Dani, eu nunca fui de olhar mensagens dele. Mas nessa hora foi impossível não olhar. Quando eu abri a mensagem, ela estava perguntando se ele não iria na nossa casa hoje, aquele dia. Mas o pior do que essa mensagem foi ver que existiam algumas mensagens que ela tinha mandado para ele e ele tinha apagado. Quando eu vi aquilo, eu deixei o cara dos drinks falando sozinho e perguntei a Felipe por que ele estava recebendo e apagando mensagens de Priscila. Ele disse que as coisas que ele tinha apagado eram memes que ela mandava para ele. Só que óbvio, gente, que eu não acreditei. Falei com ele que ela tinha acabado de mandar uma mensagem querendo saber se ele ia lá em casa hoje. Ele disse que com certeza ela tinha feito aquilo porque sabia que ela estava comigo. Ele ainda, de certa forma, chamou minha atenção. Disse que não era possível que eu estava sentindo ciúmes da minha própria irmã. Ah, querido Felipe, se você soubesse os casos que tem no canal de irmã, você não falaria isso. Mas vamos lá. Bom, gente, eu não estava gostando daquela proximidade deles. Falei com ele que eu queria que ele bloqueasse Priscila. Ele disse que eu mesmo podia bloqueá-la, já que eu estava com o celular na minha mão. Nesse dia eu cheguei em casa, eu estava nervosa e fui direto para o quarto dela e perguntei a ela por que dela ficar mandando mensagem para Felipe. Ela cinicamente me respondeu que mandou mensagem para ele porque ele era amigo dela. Quando ela me disse isso, eu falei com ela que ela era uma idiota, que Felipe não suportava ela e que ele não considerava ser amigo dela.
né? Mais uma vez ela deu uma risada debochada e eu saí do quarto dela bater na porta. Depois desses episódios aconteceram mais alguns, mas não vou prolongar muito para não ser repetitiva, sabe? Mas o clima ficou tão pesado que meu pai teve que intervir. Ele disse a Priscila que ela estava proibida de ficar se envolvendo nas coisas do meu casamento, principalmente entrando em contato com Felipe. Dani, quando faltava menos de 50 dias para o meu casamento e praticamente todos os serviços contratados, eu recebi uma mensagem de Priscila no meu WhatsApp, de madrugada. Ela disse que queria me mandar umas fotos que ela estava com um amigo nosso. Na hora eu imaginei que era algum amigo que a gente tinha em comum. Depois que ela disse isso, ela não falou mais nada e eu dormi. Quando eu acordei e abri meu WhatsApp, eu fiquei incrédula. Tinha fotos que ela tinha me mandado dela num motel com meu noivo. Nas fotos dava para ver nitidamente que ela tinha tirado aquelas fotos escondido. Mas isso era o que menos importava, já que em diversas fotos ele estava nu. Quando eu me refiz daquele baque que eu tomei, eu saí do meu quarto e fui ao quarto dela, só que ela não tinha dormido em casa. Então fui no quarto dos meus pais. Meus pais ainda estavam dormindo. Eu estava tão nervosa que eu já entrei no quarto gritando. Eles acordaram assustados, perguntando o que tinha acontecido. Quando eu disse que Priscila estava no motel com o Felipe, eles ficaram sem entender nada. Eu então mostrei as fotos para meus pais e eles ficaram chocados. Meu pai então levantou da cama nervoso e me perguntou aonde ela estava e eu disse que não sabia. Ela não estava em casa. Na mesma hora, ele começou a ligar para o telefone dela, só que estava desligado. Meu Deus. Ele ficou ligando insistentemente para Priscila, mas o telefone desligado, ele mandou eu me arrumar, que ele iria comigo na casa de Felipe. Eu disse a ele que eu estava com um ódio tão grande que eu não queria nem ver a cara de Felipe. Mas ele disse que era pra gente ir para resolver essa situação. Quando chegamos lá, os pais dele não entenderam nada, que eu cheguei lá junto com meu pai. Perguntaram se tinha acontecido alguma coisa. Meu pai mandou eu abrir as fotos no celular e mostrar para eles. Meu ex-sogro disse que Felipe tinha ido no motel com a Priscila. Ele mostrou pro meu ex-sogro e disse que Felipe tinha ido pro motel com a Priscila, com a minha irmã, e que ele estava sem notícias da Priscila. Nessa hora, gente, eu até fiquei achando que a preocupação do meu pai era com o sumiço de Priscila e não com a traição que eu tinha sofrido. Só que eu estava enganada. Realmente meu pai estava nervoso com Priscila. Ela e Felipe, eles tinham feito muita sacanagem comigo. Ele então pediu ao meu ex-sogro para chamar Felipe e quando meu pai fez isso, acho que minha ex-sogra ficou preocupada, disse que não sabia se Felipe estava em casa. Mas meu ex-sogro disse que tinha visto ele chegando e que ele estava deitado, e foi lá chamá-lo. Quando Felipe chegou na sala, ele estava com uma cara de assustado. E antes dele falar alguma coisa, eu já comecei a xingá-lo. Falei com ele como que ele tinha coragem de fazer aquilo comigo, que eu não merecia uma sacanagem dessas, né? Inicialmente, ele se fez desentendido, disse que não sabia nem o que eu estava falando. Meu pai então se meteu na conversa e disse que era melhor ele assumir logo que tinha ido para o motel com Priscila. Nessa hora, deu para ver que ele não sabia que Priscila tinha tirado as fotos e ele ficou sem reação. Meu pai perguntou se ele sabia onde estava Priscila e ele começou a contar a versão dele. Disse que tinha saído com os amigos do serviço para tomar umas cervejas. Priscila apareceu nesse bar e começou a conversar com ele. Acabou sentando na mesa. Algum tempo depois, os amigos foram embora e ele ficou sozinho com ela. Sempre falando com Priscila que ele tinha que ir embora. Que Priscila começou a se insinuar para ele, mas ele ficou insistindo que tinha que ir embora. E que ele era meu noivo. E que ela tinha oferecido uma carona para ele. Ele disse que ela ofereceu a carona porque sabia que ele, como ele ia beber, ele estava de Uber. E ele tinha deixado o carro no trabalho. No meio do caminho, Priscila simplesmente entrou no motel. Assim que entraram, ele começou a ficar desesperado. O que ele lembra é que Priscila começou a tirar a roupa dela, e que ela abriu uma garrafa de vinho e depois disso ele apagou e que ele não se lembra de ter tido relações com ela. Só lembra dele acordando no motel e entrando no carro. Ele ainda completou dizendo que dormiu o trajeto todo entre o motel e a casa dele. Quando ele disse isso, meu pai perguntou a ele se ele estava querendo insinuar que Priscila tinha dopado ele. Ele disse que sinceramente ele não sabia, mas que ele estava começando a desconfiar que sim. Ele jamais tinha ficado daquele jeito. Ele sequer sabia
que Priscila tinha tirado foto dele no motel. Depois que ele deu essa versão, eu disse a ele que eu não acreditava em nada do que ele estava falando, que ele estava fantasiando aquela história. Falei com meu pai que era pra gente ir embora. Eu não queria ficar nem mais um minuto ali perto de Felipe. Nesse momento eu também tirei minha aliança e entreguei a ele. Eu disse a ele para esquecer que eu existia. Meu ex-sogro então disse que era melhor a gente ir mesmo e falou com meu pai que quando as coisas acalmassem ele iria ligar para o meu pai. Ele fazia questão de restituir a meu pai tudo que meu pai tinha gasto no casamento, já que estava tudo pago e contratado. Quando saímos da casa de Felipe e estávamos indo para nossa casa, minha mãe ligou para meu pai e disse que Priscila tinha acabado de chegar em casa. Meu pai então me disse que era para eu ficar calma, que ele já sabia qual atitude iria tomar. Quando chegamos em casa, Priscila estava com a porta do quarto trancada. Meu pai começou a bater e ela respondeu dizendo que não ia abrir. Ela estava cansada. Quando ela falou isso, o sangue do meu pai ferveu e ele chutou a porta, até que Priscila abriu e saiu do quarto com uma cara como se nada tivesse acontecido. Meu pai, ele pegou ela pelos cabelos e perguntou o que ela estava fazendo no motel com meu noivo, né? E ela, de uma forma debochada, perguntou a meu pai o que as pessoas fazem no motel. Nessa hora, gente, eu fui pra cima dela. Minha mãe me segurou e eu comecei a gritar com ela que ela tinha dopado meu noivo para levar ele no motel. Ela começou a dar risada na minha cara e disse que não era a primeira vez que eles tinham ido juntos pro motel. Nessa hora, meu pai ficou tão nervoso que falou que ela era uma doente, que ele tinha vergonha de ter uma filha como ela. E que se ela continuasse morando dentro daquela casa, ela teria que aceitar ser internada numa clínica psiquiátrica. Mais uma vez, ela debochou da cara dele. Disse que ele estava ficando velho e quem estava precisando de um asilo era ele. Meu pai, nessa hora, mandou ela arrumar as coisas e sumir de casa. Ela novamente debochou da cara do meu pai e disse que quando ela acordasse, ela faria isso. Dessa vez, meu pai não aguentou e fez uma coisa que ele já devia ter feito há muito tempo. Meteu um tapão na cara dela. Mandou ela sumir de casa. Nessa hora, acho que ela sentiu que meu pai não estava brincando, entrou no quarto para arrumar as coisas dela. Mas ela queria trancar a porta, mas meu pai não deixou. Meu pai ficou na porta esperando ela terminar de arrumar a mala. Quando ela estava saindo do quarto, meu pai virou para ela e mandou ela entregar a chave do carro, os cartões, e disse que a partir daquele momento ele estava pegando o carro que ele tinha dado para ela e que não pagaria mais nenhuma fatura dos cartões de crédito. Quebrou os 2 cartões na frente dela. Depois que meu pai fez isso, ela falou que não tinha dinheiro nem para ir embora. Minha mãe então deu uma nota de R$100 e meu pai mandou ela sumir de lá. Nossa, até que enfim seu pai tomou uma, né? Dani, só foi ela bater na porta de casa e sair que meu pai passou mal. Ele começou a sentir uma dor no peito. Eu e minha mãe começamos a ficar apavoradas. Minha mãe ligou para o médico e ele pediu para que minha mãe levasse meu pai até o hospital mais próximo. Claro, né, gente? Depois de um bafão desse, não tem pressão que aguente, né? Bom, meu pai não teve nada sério, foi só a pressão dele que ficou alta. Mas depois que ele foi medicado, estabilizou. Depois que Priscila foi expulsa lá de casa, ela foi direto para a casa da nossa avó. Só que ela não contou o que tinha acontecido. Mas quando meu pai soube que a Priscila estava lá, meu pai pegou o telefone e ligou para minha avó e contou tudo e falou por que ele não queria Priscila lá em casa. Minha avó disse que apesar de estar decepcionada com Priscila, não tinha coragem de colocá-la na rua. Um dia depois que tudo aconteceu, Felipe me mandou mensagem e disse que estava querendo conversar comigo pessoalmente. Eu falei com ele que eu não tinha nada para conversar com ele, bloqueei ele no WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Ele mandou uma mensagem para o celular da minha mãe, disse que era para minha mãe me repassar a mensagem. Na mensagem ele falou que tinha certeza que tinha sido dopado por Priscila e que ele iria dar uma queixa dela na delegacia. Pediu para que eu perdoasse e que a gente pudesse conversar. Na hora que minha mãe mostrou a mensagem, eu disse que era para ele fazer o que ele achasse melhor, mas que não existia a menor possibilidade de eu perdoá-lo. Minha mãe ainda cogitou a possibilidade dele estar falando a verdade, mas ele não deu a queixa contra Priscila.
Minha mãe acha que ele não fez isso porque o meu pai ligou pedindo para que ele não fizesse, para Priscila não precisar responder nenhum processo. Dani, eu e Felipe realmente nos separamos. Quando ele teve a certeza que eu não iria perdoá-lo, ele antecipou a ida para a Austrália e recentemente nós voltamos a conversar. Ele continua jurando que ele não transou com Priscila e que ela forçou ele a entrar no motel. Eu não consigo acreditar na versão dele. Por mais que eu ainda ame, acho que eu jamais vou voltar para ele. Quanto a Priscila, já tem 5 meses que ela está morando na minha avó. E assim como eu, meu pai não voltou a falar com ela. Eu sei que meu pai sofre com a ausência dela. Depois de tudo que aconteceu, meu pai nunca mais foi o mesmo. Sempre está com uma fisionomia triste, mas ele manteve a palavra dele, que só vai perdoar a Priscila depois que ela começar a fazer um tratamento. Dani, essa é minha história. Eu sofri e ainda sofro muito com tudo que aconteceu. Mas eu não posso perdoar nem Felipe, nem Priscila. E o que eles fizeram foi muito pesado. Então, ela acha que para eles não tem perdão. Ai, amiga, concordo com você em gênero, número e grau, né? Se ele foi dopado, se não foi dopado, vai saber, né? Mas a questão é igual eu falo pra vocês. Gente, quando envolve família, é muito mais do que uma traição, sabe? Você não tá acabando com um relacionamento. Você tá acabando ali com uma família inteira. Então, vocês veem aí, ó. A Priscila, ela foi embora de casa. O pai tá triste. Ela, né, a nossa Alice ali também, óbvio. A mãe de Alice. Então, assim, destrói toda uma família, destrói uma confiança, porque querendo ou não, gente, você é família, você confia na sua família, você confia naquelas pessoas ali que estão com você, por mais talvez que você não se dê bem com elas, mas são pessoas, né, que você cresceu junto, pessoas da sua confiança. Então, assim, quando entra nesse mérito aí, sei lá, eu acho, bom, eu vou dar minha opinião. Ele já sabia como era a Priscila. Vamos lá. Ele já sabia como era a Priscila. Quando ela chega naquele bar, que ele tá lá com os amigos, e começa a se insinuar pra ele, como ele mesmo disse, ali era pra ele ter dado um corte, pegado um Uber e ido pra cá. Ah, deixa que eu te levo. Não, eu vou evitar problemas com a sua irmã, sabe, não quero, tal. Então, assim, é muito macho, né, pra umas coisas. E, come on, não podia ter uma opinião forte ali e falar, não vou com você, eu vou voltar de Uber, vim de Uber, não quero nenhum mal entendido. Ele já sabia que estava acontecendo entre você e Priscila. Ele já sabia que você estava insegura, ele já sabia das mensagens lá, que a menina estava dando em cima de você. Então, sinceramente, me leva a pensar que eu não sei se essa história dele que foi dopado é verdade não, amiga. Porque ele teve muita chance ali de evitar que isso acontecesse, né? A Priscila não amarrou ele, não levou ele... Não tô falando que ela é santa não, porque ela é uma filha, né? Mas assim, não amarrou ele, não levou ele à força pro motel. Então... Ah, e aí ela foi me dar uma carona e ela entrou no motel? Sim, ela entrou no motel. E aí? O que você faz? Né? Tá lá na portaria, olha, tchau, Priscila, eu tô indo embora, não vou entrar aqui com você. Não, mas aí ele entra, toma um vinho e fala que foi dopado. Me poupe, né? Então, ele entrou porque quis. Desculpa, mas entrou porque quis, né? Aí lá dentro, se ele foi dopado ou não, aí eu já não sei. Mas, até ele chegar nessa porra desse motel... Ele chegou lá com as pernas dele, ele foi porque quis. Então, amiga, você tá certíssima. Já corta o mal aí pela raiz, sabe? E... Ah, para, falta de respeito. Falta de respeito com você e com a sua família. Primeiro, né? Uns dias antes do casamento. Segundo, com a sua própria irmã, cara. Ah, não, vá se catar. Vá se catar, sabe? Então, assim, errou feio. Achou o quê? Que ela não ia contar pra ninguém, que ele ia ficar lá transando com as duas e ia estar tudo certo? Não, eu acho que você fez certíssimo.
Eu não tô falando que ela é uma santa, porque ela não é, né? Com certeza essa menina precisa de terapia, precisa de muita coisa aí. A minha irmã, ela também perdeu meu pai com 3 anos de idade. E a gente vê, às vezes, quando a minha irmã fala, ela pergunta pra mim, pro meu irmão, sobre meu pai, como era, e a gente conta, e a gente vê na fisionomia dela que ela queria muito ter vivido o que a gente viveu com meu pai, né? Acho que qualquer filho, quando perde o pai muito cedo, meu pai morreu, minha irmã ia fazer 3 anos de idade, então, assim, ela não tem lembranças, né, de momentos com ele. Tem fotos, mas não tem lembranças. Então, às vezes, tá nós 3 assim, quando eu tô no Brasil, ela tá lá em casa, a gente fica conversando, fala alguma coisa de papai, ou vê foto, ela fica perguntando, ai, papai gostava disso, papai gostava daquilo, porque pra ela, nosso pai foi uma pessoa, né, assim, desconhecida, infelizmente, porque ela não teve nenhum tipo de convivência com ele. Teve ali nos 3 anos, mas com certeza ela não tem essas lembranças, né? Mas nem por isso a minha irmã se tornou uma pessoa igual a sua, né? Não, amiga, tá tudo errado aqui. Eu acho que realmente passaram muito seu pai ali, talvez por não saber, né, conduzir ali a situação. Ele passou muito a mão na cabeça de Priscila, sim. E isso trouxe consequências graves para a vida dela, né? E acho que uma terapia seria perfeito. Tem que fazer mesmo. E é isso, gente. Tá bom? Beijo. Amiga, não aceite ciúme de volta, não. Eu acho que você tá bem sozinha. Ai, primeiro que eu acho que toda vez que você olhar pra ele... Pessoa, você tá num Natal... Aí tá lá sua irmã, chega... Ah, não. Ai, não. Ó, por isso que eu falo. Situação em família é muito complicado. Eu não perdoaria, não. Eu não acho, assim, que ele foi esse santo, não. Eu acho que ele tem culpa aí nesse cartório, sim. O que vocês acham? Deixem nos comentários pra ela. Beijo e até o próximo. Tchau.